Olá, eu sou o Rogério e apresentarei neste vídeo o trabalho chamado Grotesco como Subversão do Embelezamento, de autoria minha e da minha orientadora, a professora Renilda Minuzzi. Bom, esse trabalho trata da criação de uma série de autorretratos e eu me deparei com a seguinte questão, de como criar uma nova maneira de se autorretratar quando praticamente todas as possibilidades parecem esgotadas. Então, eu verifiquei os hábitos do cotidiano atual, que apontam caminhos para isso. E me deparei, então, com a cultura da selfie. E na selfie eu vi o meio para desenvolver uma série de autorretratos que fosse um tanto diferenciado do que eu tenho visto até então. A selfie se enquadra dentro do que se chama pós-fotografia, onde é possível a edição e transformação da imagem de si e imediatamente publicação nas redes sociais. Eu exponho o grotesco e o repulsivo como uma estética do eu em um processo de desembelezamento através da subversão da aplicação da máscara de argila. A base teórica se dá a partir do conceito de grotesco de Kaiser e de embelezamento do Danto. E o procedimento metodológico é estruturado a partir das três dimensões de Rei, sendo a dimensão abstrata, a prática e a da obra em processo. Bom, quanto ao referencial teórico, eu discuto a questão do embelezamento. Então, é cada vez maior a busca por beleza quando se vive para fazer o marketing de si, né, nas redes sociais por meio da selfie. O embelezamento se expande, tanto o embelezamento da própria pele, como o embelezamento artificial, que é feito na selfie e que é publicada imediatamente. O Danto, ele define o embelezamento como um procedimento que visa embelezar as pessoas e até mesmo coisas ou ambientes através de ações que possuem o propósito de fazer o pior parecer melhor. Aí nisso incluímos a maquiagem, o uso da moda, de joias, acessórios e procedimentos mais incisivos no corpo, como as cirurgias. O embelezamento, ele é uma beleza adicionada, não pertence à natureza do corpo, mas faz acreditar que a beleza de alguém é mesmo sua, despertando mais atração do que despertaria se esse corpo não fosse embelezado. Na era pós-fotográfica, a selfie permite que o pior pareça melhor mediante recursos digitais, a ponto de da fotografia da pessoa parecer uma outra pessoa, né? São efeitos artificiais, digitais. Então, nós temos artistas que aproveitam isso e distorcem a cultura narcisista da selfie até chegar a uma imagem grotesca de si ou uma imagem cômica da sua aparência, como, por exemplo, a artista Cindy Sherman, que produz várias dessas selfies com uma beleza distorcida e publica no seu perfil do Instagram. O Churran nos diz que a aparência bela é frágil e está em risco, sendo perturbada por seu outro, que é o horrível. Então, ao refletir sobre esse horrível, que é ameaçador, eu cheguei ao grotesco como elemento-chave na subversão da beleza idealizada. Então, o grotesco e o repulsivo são presentes no momento da aplicação da máscara de argila, e então eu decidi integrá-los no processo criativo, dado que eu já faço uso dessa máscara já há algum tempo, então eu inseri isso no meu processo criativo. O Kaiser, ele afirma que o monstruoso, o desordenado, o desproporcional são como características do grotesco, fazendo um chamado também à transfiguração, ou seja, aquilo que é transfigurado, como por exemplo um rosto transfigurado, também pode ser grotesco. Ou ainda, também é grotesco, uma espécie de horrorização de motivos retirados do cotidiano, sendo uma porta aberta a uma outra beleza, na beleza feia. É como eu fiz uma horrorização de um procedimento simples, que é a aplicação da máscara de argila, né, para tratamento da pele, eu vi nisso um grotesco e como uma porta aberta para desenvolver uma
beleza feia, né? Ver beleza na feiura. O propósito de me autorretratar, subvertendo um procedimento estético, é o de tornar estranho tanto a ação cotidiana de se embelezar e cuidar da aparência, como tornar estranha a minha imagem, que é grotescamente transformada pela subversão dessa ação. Então, no processo criativo, né, o procedimento metodológico, a primeira dimensão é abstrata, então aqui eu fiz as primeiras ideias, primeiros esboços, né, primeiros experimentos, e algumas selfies com o rosto coberto por argila, e em seguida eu fiz algumas sobreposições dessas selfies no computador, e o resultado foi uma imagem tanto distorcida e grotesca, que eu gostei do resultado, e parti então para a segunda dimensão, que é a prática, e que foi quando se deu, então, a maior parte do processo criativo. Então, aqui eu decidi subverter a aplicação da argila, eu misturei tintas nessa argila e aplicava ela no rosto de um modo bastante desordenado, bastante aleatório, né? Sem respeitar os limites da aplicação convencional. Fiz várias selfies durante essas aplicações de argila, muitas vezes distorcendo o rosto, criando expressões faciais, incluindo alguns objetos, como chapéus e flores, no sentido de deixar a selfie mais cômica e mais grotesca. Com essas selfies eu fiz sobreposições em aplicativos de edição de fotografia e aplicação de efeitos, como transparência, cor, luminosidade, no sentido de intensificar o caráter grotesco e cômico, o que revelou, então, aquilo que eu chamo de beleza feia. Aqui eu tenho uma imagem. Ela é impressa em PVC 1 milímetro, aqui no caso é 30 por 40, mas pode ser impressa em tamanhos maiores ou menores, dependendo da necessidade. Aqui eu tenho mais dois autorretratos, todos datam de 2022. E na terceira dimensão, que é a da obra em processo, é a relação com o referencial teórico, com os conceitos e também com os artistas que servem de referência. Então, o Kaiser e Danto, conforme eu já falei, e também a Cindy Sherman e o Neyman, que é um outro artista fotógrafo que ele não faz selfies, mas ele fotografa modelos que ele faz distorções do rosto desses modelos por meio de amarrações com fita adesiva ou barbante, criando então essas expressões faciais cômicas, como vemos nessa imagem. Vale salientar que essas três dimensões elas não são tão separadas, elas podem ocorrer ao mesmo tempo. Aqui a separação é para ficar mais didática a apresentação. Bom, essas três dimensões, elas constituíram um modus operandi que permitiu atribuir um valor estético à aparência grotesca e repulsiva, que eu considero tão atraente e rico quanto a beleza ideal. Então, a beleza feia está na inversão da lógica, está do outro lado, no desembelezamento, que é esteticamente preparado, planejado e articulado, expressando a máxima beleza do grotesco. O autorretrato, a partir da subversão da beleza, vai definir a beleza feia, quando o embelezamento convencional perde a sua função fútil e meramente estética. Para finalizar, eu entendo que a aparência grotesca é como um valor estético que cria uma beleza feia a partir da subversão do embelezamento facial, instaurando uma nova alternativa de apresentação do autorretrato, que é o que eu estava buscando. E quando a lógica de uma ação é invertida, torna-se possível implementar conceitos operatórios, como o conceito de grotesco e de embelezamento, como geradores de valor estético, criando uma reconfiguração do autorretrato na forma de beleza feia, mediante uma negação da selfie como marketing de si, né, da selfie de caçar curtidas. E aqui as referências utilizadas nesta apresentação e no artigo desenvolvido, sendo que eu tinha para o momento, agradeço a atenção.